Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o clássico game Pac-Man. Nosso texto de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 39, que diz: Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Pac-Man foi criado em 22 de maio de 1980 e é um dos jogos clássicos, é claro, mais conhecidos do mundo. Pac-Man surgiu no Japão, inspirado em dois elementos que eram comuns no Japão dos anos 80. Um deles é a personagem Pacu, que é conhecida por ser muito comilona. Fazendo uma comparação aqui para o Brasil, dá para dizer que a Pacu é basicamente a Magali deles lá, tá? É uma personagem que come muito mesmo e só pensa em comer. E a segunda coisa que inspirou o Pac-Man é um disco de pizza. Pois é, acreditem, o Toru Iwatani, que é o criador do Pac-Man, ele comeu uma pizza com os amigos dele e quando retirou o primeiro pedaço, ele viu aquele formato, né, que é o formato de uma pizza faltando um pedaço, e ele na hora pensou, esse é o Pac-Man. No clássico jogo Pac-Man, o personagem principal começa em um labirinto repleto de pastilhas que precisam ser comidas pelo Pac. A missão, ela não seria muito difícil se não fosse por 4 fantasmas que percorrem o labirinto para perseguir o protagonista. Para ajudar o Pac-Man, existem 4 pastilhas maiores nos cantos do mapa, que deixam o Pac-Man invulnerável e ele se transforma por um curto período de tempo de perseguido pelos fantasmas a perseguidor. A tela mudava para um novo labirinto assim que todas as pastilhas fossem comidas pelo personagem principal. Esse clássico tornou-se muito popular, sendo considerado o primeiro jogo a apresentar um marketing externo muito eficiente, criando uma tendência que seria copiada por inúmeros outros. A partir do seu sucesso, Pac-Man trouxe uma mirante de produtos externos como copos, camisetas, moletons, pelúcias, action figures e outras coisas do tipo. Outra característica interessante do jogo é a inteligência artificial dos fantasmas, que se chamam Ink, Blink, Clyde e Pink, conhecidos como Galaxians. Eles tinham atuações independentes, com uma função específica para cada um deles. Como estamos falando de um jogo com mais de 4 décadas de existência, mais velho até do que eu, pensar nessa independência dos inimigos através de diferentes códigos de programação, com as limitações que a tecnologia da época possuía, é realmente incrível. Todos esses fatores transformaram os cartuchos, que é como a gente chamava os CDs ou programas de jogos daquela época, em relíquias ainda mais especiais. Olha só, eu quero aproveitar a nossa conversa de hoje para falar de uma antiga lei babilônica que ficou conhecida como Lei de Talião. Ela foi encontrada originalmente no famoso Código de Hammurabi, escrito em cerca de 1770 a.C. Essa lei, também conhecida como Lex Talionis, cuja raiz é a mesma da palavra retaliação, apresenta uma severa semelhança entre o crime e a pena. Ditos populares como aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto, e outras coisas que as pessoas falam em relação a crime e punição, né, foram todos tirados da perspectiva da lei de Talião. Jogando Pac-Man, passamos a fase toda fugindo incansavelmente dos fantasmas. Porém, em cada uma delas tínhamos 4 chances de fazer com que eles pagassem na mesma moeda.
e de perseguidos passávamos a perseguidores dos fantasminhas. Vivemos dias em que existe um senso deturpado de justiça, não havendo confiança nas instituições que deveriam proteger as pessoas, em especial em grupos menos favorecidos das nossas cidades e estados. Some-se a isso uma sociedade egoísta que prega que os fins justificam os meios para alcançar seus objetivos. Perceberemos então que séculos e até milênios depois da escrita do Código de Hammurabi, essas ideias não caíram em desuso, infelizmente. Jesus trouxe ensinamentos revolucionários para o seu tempo. Um deles é o que está contido no texto base do nosso devocional de hoje. Enquanto os códigos vigentes até então falavam sobre retaliação e violência, Jesus traz um ensino baseado na empatia e no amor de Deus ao próximo. O próprio Mestre nos informa em Lucas 6:31: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Podemos refletir sobre o que Jesus quis dizer com oferecer a outra face, ou melhor, sobre o que ele não quis dizer nessa passagem. O texto não nos ensina a estarmos sempre em uma posição de sermos agredidos fisicamente por outras pessoas, nem de abrir mão dos nossos direitos ou ainda aguentar injustiça calados. Todos temos direitos em nossa sociedade e devemos usá-los sempre que necessário. Acredito que Jesus está nos alertando a respeito do autocontrole nesses textos. Mesmo tendo as condições para revidar a altura dos nossos detratores, abrimos mão para agir de maneira diferente. Isso traz autoridade para o nosso discurso. Seria o mesmo que Pac-Man, ao comer as pastilhas do poder, voluntariamente abrisse mão de devorar os fantasmas, mesmo podendo fazer isso. Cristo tinha autoridade para falar a esse respeito, conforme o apóstolo Paulo nos informa em sua carta aos Filipenses. Filipenses 2:5-8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos aprender com o Mestre Jesus, buscando exercer nossa autoridade, tendo como base a própria palavra de Deus e o nosso autocontrole. Não é porque podemos fazer algo contra outras pessoas que devemos fazer. Para encerrar esse papo, vamos aproveitar o que diz mais um texto bíblico, agora com o apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios 6,12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. E se você tem sido uma pessoa vingativa, ou que responde as coisas na mesma moeda, deixa aqui nos comentários um pedido de oração, porque a gente pode orar junto com você para que Deus te dê mais domínio próprio. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.